Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem já é inscrito no nosso canal percebeu que a gente ficou uns dias aí, umas 2 semanas sem colocar vídeo. Agora a gente está voltando, graças a Deus, a colocar os nossos vídeos, nossas lives também. Sempre agora às 20h30, 8h30 da noite. Nossas transmissões continuam em parceria com a Rádio Gama Esportiva. E a gente vai voltar com os vídeos diários de notícia. As notícias mesmo diárias do Vascão, as notícias que acontecem, as mais frescas, né? Na live a gente distorce um pouco do que aconteceu durante o dia, às 20h30, e nesse vídeo de 11 horas da manhã, meio-dia, as notícias da noite e da manhã do nosso Vascão. Vamos partir para o vídeo, vamos partir para as notícias. Antes das notícias, tem notícia sobre o Levenciano, que tem o julgamento amanhã dos Templários, né? Daquela ação no TJ aqui do Rio. Tem notícia do Vanderlei, goleiro contratado ontem, anunciado ontem, a contratação do Vanderlei. Tem notícia também do zagueiro Arthur Mina, que quer jogar no Vasco, que tá tendencioso a jogar no Vasco. Tem várias notícias. Antes de partir para elas, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre que a gente lança um conteúdo novo, seja vídeo, seja live, nossas transmissões, todos os nossos conteúdos, vocês são notificados. Se vocês puderem também, é claro, curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, a gente alcançar mais vascaínos, ajuda muito a gente aqui no canal e, obviamente, a gente agradece muito, galera. Vamos partir para as notícias sem mais delongas, sem demora, partir logo para as notícias do nosso Vascão. A primeira, qual é? Vanderlei, o goleiro, né, que foi contratado para disputa para esse ano, o contrato de uma temporada. E aí algumas coisas chamaram a atenção no contrato do Vanderlei. Por exemplo, o que? Ele vai receber menos do que o Fernando Miguel. O Vanderlei é um ótimo goleiro, agarrou muito na época do Santos, ele explodiu pro futebol. Explodiu ali no Coritiba, mas no Santos ele agarrou muito, agarrou demais. E é um ótimo goleiro e vai receber menos do que o Fernando Miguel. Não que, na minha opinião, o Fernando Miguel seja um goleiro ruim, mas falhava bastante, principalmente nas saídas de bola. Mas mesmo assim eu achava ele até um goleiro bom. Mas o Fernando Miguel foi para o Atlético Goianiense e o Vasco buscou um goleiro experiente. O Lucão é um bom goleiro, é promissor, mas um goleiro experiente que pode ajudar ali também no posicionamento da zaga, do time em campo, e trazendo experiência também, porque o time do Vasco é um time muito jovem. Então o Vanderlei foi contratado para um ano, para esse ano de 2021, já tem 37 anos, é experiente. Isso para goleiro, o goleiro geralmente tem uma carreira um pouco mais esticada, né? Até porque não precisa de tanta explosão, ou a explosão é diferente, né? Ele descansa mais durante o jogo, é exigido às vezes até pouco, isso na maioria das vezes. Então o goleiro pode levar um pouco mais a sua carreira mais longe. Então, mesmo com 37 anos, ainda tem bastante lenha para queimar. Eu achei uma ótima contratação, acho ele um ótimo goleiro e que pode agregar bastante a esse time jovem do Vasco. Mas a opinião é de vocês, a opinião que importa é a de vocês. Deixa a opinião de vocês aí sobre o goleiro Vanderlei, contratado para esse ano de 2021 pelo nosso Vascão, galera. A outra notícia, também muito importante, o zagueiro Mina, Arthur Mina, equatoriano, de 30 anos. É um zagueiro de 1,91 m, zagueiro alto, e que é muito forte no jogo aéreo, galera. Isso é muito importante. Por que é muito importante? O Vasco tem tomado muitos gols de cabeça. No jogo contra o Bangu, um dos gols do Bangu foi de cabeça. Todo jogo a gente fica com medo quando tem bola parada contra o Vasco. Escanteio, falta na entrada da área, cruzamento, a gente fica apreensivo porque a gente sabe que a zaga tá falhando demais. O Miranda falha muito no jogo aéreo, o Ulisses falhou no jogo contra o Madureira, o Leandro Castan há muito tempo já não vem tendo uma regularidade boa. Então o Vasco tem 2 zagueiros ali, na minha opinião, que servem para disputar o ano inteiro, a temporada inteira, que são o Hernando e o Ricardo Graça. Os outros, a gente tem frio na espinha quando entram. A realidade é essa. Então o Vasco busca um zagueiro e o empresário do Arthur Mina disse que ele quer jogar no Vasco, que ele tem vontade de jogar no Vasco. Ainda falou que ele não queria jogar no Rio, jogar no Vasco,
quem não iria querer? Só depende do clube. O que ele falou foi o seguinte: agora depende do clube. Então vai da diretoria do Vasco começar a agir. O Alexandre Pássaro, que está até fazendo um bom trabalho dentro das possibilidades dele. O Vasco está muito sem dinheiro, 4 meses de salário atrasado, isso é uma vergonha. Infelizmente, a gente já está cansado de falar isso aqui, mas a gente tem que falar. É vergonhoso, 13º e mais 3 meses de salário. E cadê os 70 milhões? Cadê os 100 milhões, né? Que seriam 70 milhões para já injetar no clube durante o ano mais 100 milhões. Cadê esse dinheiro? Não tem esse dinheiro. A diretoria tem que se virar, não interessa o que a gente quer. A gente exige como torcedor, como sócio, a gente quer salário em dia no Vasco, porque é isso que faz um time jogar. Não adianta você contratar os melhores jogadores do mundo, contrata o Messi e o Cristiano Ronaldo e não paga salário em dia, amigo. O time não roda, o time não joga. Você tem um time mais modesto, por exemplo, como o do Internacional, que foi vice-campeão brasileiro, não foi campeão brasileiro por muito pouco. Com salário em dia, o time joga, o time tem vontade de jogar, tem vontade de trabalhar, tem cabeça boa para trabalhar. Então, o que importa é salário em dia. O Vasco está até fazendo umas boas contratações, mas o que importa é salário em dia. E é isso que a gente exige. E se o Levenciano entrar nessa disputa judicial, a gente vai exigir a mesma coisa. Aqui a gente não tá pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, passando a mão na cabeça de ninguém. A gente vai exigir salário em dia. A torcida do Vasco tem que exigir salário em dia, porque se o salário não tiver em dia, a gente vai disputar para não cair na Série B. Salário em dia, galera, é o mais importante. E aí, voltando a falar do Arthur Mina, ele tem vontade de vir pro Vasco, de jogar aqui no Vasco. É um ótimo zagueiro, é um zagueiro que já jogou no River Plate, seleção equatoriana. Não que a seleção equatoriana seja essa Coca-Cola toda, mas disputou Copa América, jogou na Europa, no futebol turco, estava naquele time forte do Independente Del Valle já de muitos anos, aquele time que foi montado desde 2016. É um bom zagueiro alto e que o Vasco precisa, né, nesse momento em que a zaga está falhando muito no jogo aéreo. Eu acho que pode ser uma ótima para o Vasco e conta muito a vontade do jogador de vir jogar no Vasco. Deixa a sua opinião sobre esse zagueiro, sobre os salários terem que estar em dia, porque eu acho importante. Não sei o que a galera acha, mas eu acho que mesmo fazendo as contratações, tem bons jogadores, mesmo contratando o Mina, tem o Léo Jabá, que é um bom jogador, não dá para dizer que ele é muito bom jogador também, mas é um bom jogador. O Morato, Marquinhos Gabriel, que ainda precisa explodir no futebol. O Vasco está fazendo algumas contratações, até contratações modestas, mas boas, bons jogadores, principalmente se a gente tiver mesmo que disputar essa Série B. Mas salário em dia é o mais importante. Deixa a sua opinião sobre os jogadores, sobre o Mina e sobre os salários do Vasco. A gente quer saber a opinião de vocês, galera. E em terceiro, última notícia, talvez a mais importante aqui do vídeo. Amanhã, dia 6, é o julgamento daquela ação dos Templários, dos 12 sócios que visam, a ação que visa, embarrear essa diretoria e fazer valer a eleição do dia 7. Relator Camilo Rulieri, o desembargador que vai julgar a ação. O Salgado tentou tirar o Camilo Rulieri da ação, do julgamento da ação, não conseguiu. E amanhã, dia 6/4, mais provavelmente entre 11 horas e 1 da tarde, essa ação deve ser julgada. E aí a gente fica na esperança, não na esperança de que o Levenciano vá assumir logo o Vasco, mas de que as coisas possam começar a melhorar, porque a gente sabe que o Vasco precisa de um projeto melhor, de um projeto forte, principalmente no que diz respeito à renda, a dinheiro, a trazer dinheiro novo, receitas novas. O Vasco precisa muito disso. Aqui eu não sou simpático, vocês sabem, a galera curte aqui o nosso canal, sabe que a gente não é simpático a fulano ou ciclano, a gente quer o projeto, o melhor projeto, e a gente está vendo que infelizmente essa diretoria que assumiu o Vasco não está entregando um projeto para o Vasco que vai tirar o Vasco dessa situação. Os salários continuam atrasados e isso é o que mais preocupa a torcida do Vasco, porque a gente sabe que isso pode acarretar em problemas lá na frente. E imagina só, o Vasco disputar uma não queda para a Série C, o tamanho da vergonha, o tamanho do apequenamento do clube, se o clube continuar com esses salários atrasados durante todo o ano. É muito perigoso isso, e isso dá medo na torcida. Então a gente quer um projeto de verdade,
um projeto forte financeiramente, que não precisa chegar contratando grandes jogadores do futebol mundial, mas um projeto forte que contrate boas peças e que pague salário em dia. Isso é muito importante. Então amanhã, dia 6, vai ser julgada essa ação e a gente vai ver o que vai acontecer mais para frente, se vai para o colegiado, se o relator vai fazer valer a eleição do dia 7. Amanhã é um dia esperado pela torcida do Vasco. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Galera, essas foram nossas notícias da manhã do nosso Vascão. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Isso ajuda demais aqui o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.